Lamentável, perdemos o Brasil. Que isso, pastor? Sim, temporariamente perdemos o Brasil. Nós vamos reavê-lo, mas vai ser com muita lágrima. Vai ser com muita lágrima, vai ser com muita oração, com muita peleja. Nós já perdemos o Brasil. Não pense que o Brasil é seu. Acabou. Esquece isso. Produção, se puder trazer um café que eu agradeço. Se você acha que o Brasil é nosso, esquece. O Brasil não é mais seu. Eu tenho uma grande preocupação, como a gente tem imóveis, né? A gente trabalha com essa área de imóveis até para abençoar vidas, para que dê acesso aos irmãos a morar num local que seja um pouco mais barato, mais em conta. E também porque eu não confio no INSS, eu não posso acreditar que o INSS, o teto máximo do INSS para um trabalhador comum vai chegar a 4 mil e pouco. Não sei se tiver algum advogado tributarista, algum contador, me ajuda aí. Qual o teto máximo que uma pessoa comum, estou falando de militar, e nem de funcionário público federal e nem de ministro do STF, mas quanto uma pessoa comum se aposenta hoje, pagando um absurdo para, infelizmente, no final receber 2 salários mínimos, 3 no máximo, e aí você com 60, 70 anos, como é que você vai ver com 3 salários mínimos, meu filho? Só de medicamento, só de sabe, de comida e valores e tudo aumentando. Então vamos entender uma coisa. Você não pode hoje confiar no INSS. Você sabe como funciona o INSS? O INSS hoje é uma pirâmide. Os mais novos pagam para os aposentados morrem e ficam os novos aposentados, mas só que ninguém quer carteira de trabalho, ninguém quer CLT. Por quê? A CLT ela não foi modernizada. A CLT ela está do mesmo jeito desde Getúlio Vargas, que naquela época foi maravilhoso, defender o trabalhador, tirar ele do sistema escravagista, dar a ele um tempo para ele descansar, não trabalhar mais de 8 horas, ter uma jornada aí de folga, pelo menos 1 ou 2 por semana. Tudo isso foi importante naquele tempo, na década de 40, na década de 30, na década de 50. Muito importante mesmo. Então, o que acontece aqui, ó, obrigado, deixa eu ver quem é para não falar besteira aqui. É Alda Costa, porque tem a foto de um varão aí, tá? Talvez seja assim. Então, teto máximo, 8.400. Máximo, né, Alda? Mas não quer dizer que todos vamos receber, né? Então, para vocês receber 8 mil, quanto você não vai ter que pagar? Não é isso? Então, obrigado, Elaine, também. Então, imagine, quanto você não vai ter que pagar no final da vida para ter 8 mil? O teto máximo. Agora, imagine um marido, uma esposa com tratamento, geralmente está cheio de tratamento, cheio de ziquezira na vida. Então vamos lá. O que ocorre hoje? É isso que eu estou falando, Sara. Não, isso aí, eu também não conheço. Até hoje não vi nenhum CLT se aposentando com esse valor. Tá, eu não vi. É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. A pessoa contribui com equivalência de 10 salários mínimos e se aposentou com 3. Porque o INSS está quebrado, gente. Deixa eu falar uma coisa. O INSS está quebrado, não é hoje que ele está quebrado. Ele está quebrado há mais de 10 anos. Desde 2013 ou 2012 já havia estudiosos e gente especialista no ramo, inclusive da contribuição, advogados que trabalham na área de tributação, tributaristas, falando, olha, o INSS não suporta mais porque aumentou a expectativa de vida, as pessoas estão envelhecendo mais, graças a Deus, só que com isso a renda de entrada não está cobrindo o que é para sair, porque também há corrupção, porque o dinheiro que é do INSS, que deveria ser para trabalhar, pagar os aposentados e pensionistas e para dar a eles uma condição de viver uma vida decente, infelizmente, obrigado, João, infelizmente é desviado. É um dinheiro desviado por político. Está aí, o filhinho do Lula recebendo 300 mil de merenda todo mês, comprovadamente, vindo do careca do INSS. O careca do INSS tira esse dinheiro de onde? Do INSS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o INSS, são dinheiros que
fomentam e, acima de tudo, são investidos, deveriam ser investidos na habitação, onde fazem apartamentos, aquela coisa toda. Você vai lá, compra, paga e tira um juro, tira um lucro para que possa haver. Só que eles desviam todo esse valor. Então vamos entender uma coisa? Só que vamos entender uma coisa, você não pode confiar nisso. E o que aconteceu nesse governo? Nesses 4 anos, eu não sei se foi feito de propósito, foi um demônio que tomou esse governo. Gente, mas esses 4 anos foram os piores 4 anos da vida do Brasil. Vocês só vão ter noção disso daqui a 10 anos. Nós só vamos ter noção disso quando o próximo presidente que vier começar a mostrar e demonstrar o que aconteceu conosco, quando a imprensa tiver coragem de falar o que está acontecendo conosco. Nós estamos, esses 4 anos, desenvolveu em nós minimamente um rombo de juros, dívida pública, dinheiro desviado de R$ 1 trilhão. Eu nunca tinha ouvido falar, sempre era bilhão, 200 bilhões, 300 bilhões, não sei quantos bilhões. Hoje chegamos a 1 trilhão de prejuízo entre dívida e situações do Brasil. O governo que está aí, eu não vou ficar citando o nome, e não estou fazendo campanha eleitoral para ninguém, o governo que está aí desviou tanto, mas tanto, que essa cúpula que está aí, você vê, a esposa do Alexandre de Moraes fechando um contrato de 100 e poucos milhões, o Lulinha recebendo 300 mil todo mês, o Batoré lá no Senado não querendo ampliar o prazo da CPMI, do INSS, do Banco Master, o Banco Master colocando aí o pessoal do STF. Gente, uma festa. Uma festa. Uma festa que eles fizeram. E aí, estamos aí com problemas tudo aumentando. Eu trabalho com construção, o caminhão de areia já subiu. O frete já subiu, retirada de entulho já subiu, pedreiro já falando comigo que quer subir a diária dele ou a comissão. Aí tu vai pro cliente e fala o que para ele? Olha, tua obra vai ter que... sobe tudo. Eu compro blocos, eu comprar um milheiro de bloco agora para construir um muro lá. E a menina, comprei, não tem 20 dias, ela subiu, tá? Subiu R$ 250. Falei, por quê? Por causa do frete, por causa disso. Aí fui ver agora tijolo e areia, subiu também. Foi R$ 50 a mais. Eu falei, cara, não dá. Difícil. É difícil. Mas por quê? Tudo isso numa má administração. Infelizmente. Mas o pior não é isso, gente. Sabe o que é pior? É isso aqui. Porque, na verdade, o que acontece conosco... Olha essa notícia aqui de 2 dias atrás. O Brasil está perdendo a guerra que nem sabe que está travando. O Brasil está sendo vendido... Eu fiz um vídeo para vocês sobre isso no Instagram. Tem mais de 2 milhões de views. Isso foi avisado. O Brasil está sendo vendido há mais de 20 anos, irmãos. Verdade é essa. Há mais de 20 anos que o Brasil está sendo vendido. Então o que acontece aqui que você precisa compreender? Aos poucos o Brasil foi vendendo pequenos espaços. É uma empresinha aqui. A China não vem aqui e diz somos comunistas. A China traz empresas com laranjas. A empresa é do PCC, do Partido Comunista Chinês. Mas é claro, ela elege como presidente da empresa lá o Pingyang Chongyong, né? E ela traz uma empresa de comunicação. Depois ela traz uma empresa de siderurgia. Depois ela traz uma empresa de processamento de elementos químicos. Depois ela traz uma empresa de eletrônicos. Então o que acontece de comunicação? E vai embora. E essas concessões, você sabe, eu canso de falar isso, que o Brasil tem uma comissão da China no nosso parlamento. Sim, é que os cartões acabaram ficando até naturais para nós, né? Infelizmente. Então, Fernando, é isso aí. Felizmente.
Presta atenção. Sim, não estou culpando a sua esquerda, não. A China está comprando o Brasil há mais de, como eu falei, pelo menos 20 anos ou mais. Desde que globalizou, desde que o Fernando Henrique globalizou, e o Fernando Henrique é afiliado, tá? Afiliado político e financeiro de George Soros. Vamos entender uma coisinha aqui. É importante que você e eu possamos entender. O Brasil está sendo vendido para a China há mais de 20 anos, e a China hoje, ela tem terras raras, ela tem estradas, ela tem cidades, ela tem empresas, ela tem portos, ela tem frações nas ações de aeroportos. Hoje, a China conseguiu entrar na vascularidade do Brasil. E o que aconteceu? O Donald Trump varreu tudo isso. O Donald Trump levantou isso através da CIA. E o que está acontecendo? O Brasil está perdido. Olha quem está falando é o Gabeira. O Brasil está perdido no seu rumo porque ele hoje é aquele cara que tem uma empresa grande, mas que deve muito ao agiota. Sabe quando você tem uma empresa e fala assim, pô, minha empresa está grande, está crescendo, estou contratando mais funcionários, estou com lucro de não sei quantos milhões, mas você deve ao agiota. E se você pagar tudo ao agiota, sua empresa quebra. Você entende? Se eu pagar ao agiota, a minha empresa quebra. Se eu continuar como estou, eu alimento o agiota e minha dívida aumenta com o agiota. É isso que o Brasil está fazendo hoje. É isso que o Brasil é hoje. E aí fica difícil você manter uma nação. O Lula e a esquerda, em 4 anos, retomaram aquilo que começou lá atrás e conseguiu acelerar de uma forma que hoje, o que está acontecendo de forma geopolítica? O Trump entendeu isso e falou assim, poxa, porque não era só o Brasil, era a Venezuela, era o Chile. Então o Trump está cortando as asas da China. Agora, há coisas que têm que ser respeitadas em nível mundial. Negócios, há leis, né, não só na Organização Mundial de Comércio, mas há leis que precisam ser respeitadas e preservadas, e nem o próprio Estados Unidos pode quebrá-las, porque ele também tem comércio ao redor de todo mundo. Então, há coisas que ele vai ser obrigado a respeitar, porque a China pode entrar com um processo junto à Organização Mundial do Comércio, a ONU, aquela coisa toda, e pedir que haja reparação, mas os Estados Unidos está criando um meio para derrubar isso no Brasil. Só que são contratos de 30, 40, 50 anos. Porque a China botou muito dinheiro na mesa. A China botou muito dinheiro para lavar no Banco Master, muito dinheiro para lavar em fintechs, muito dinheiro para liberar para o Alconlubre, para pessoal do centrão, centro-direita, centro-esquerda, direita. Muita gente recebeu dinheiro de propina. A Propilândia cresceu nesses últimos anos. A terra da propina, né, a Propinópolis, ela ficou super populosa. Propinópolis agora é uma cidade que... Então, por que está havendo essa guerra? Por que tem ministro do STF, deputados, senadores, ministros de governo, deputados estaduais, prefeitos, governos, todos envolvidos. Todos envolvidos. E eu te pergunto, como é que faz? O Brasil hoje está numa disputa literal entre China e Estados Unidos. Estados Unidos por uma questão territorial e mundial, e a China por uma questão comercial e ideológica. Você entende isso? Você entende o quanto isso é perigoso, quando eu digo que nós perdemos o Brasil e perdemos mesmo? Por que o Brasil perdeu sua relevância global e como inverter esse cenário? O Brasil perdeu sua relevância global porque os outros países já enxergou que o Brasil voltou a ser colônia. Você não está entendendo. Em pleno século XXI,
Nós estamos numa posição colonial. Soberania. O cachaceiro, esse maligno, esse dublê de presidente, vem falar para nós de soberania. Logo ele, desculpa que eu vou falar aqui, a forma que eu vou falar é pesada, mas eu preciso falar. Logo ele que arriou as calças. Ele vendeu esta nação como esses pais vendem suas filhas aí no extremo norte, no nordeste, para prostituição. O Brasil foi vendido para a China e para outros países como uma prostituta. O Brasil foi vendido, é lamentável, eu falo isso com muita ira, com muita raiva, com o coração quebrantado, sabe, chateado com isso, ao saber disso. Sabe, o Brasil foi vendido e ele era aquela prostituta que ganhava da China e mandava para Angola, mandava para Cuba, mandava para Venezuela, mandava para os países chamados socialistas. O projeto desse megalomaníaco endemoniado, dessa coisa que, olha rapaz, é porque o diabo tem um papel dele para fazer nas nossas vidas, mas este homem ele vai sofrer no inferno por todos os males que ele fez. Ele está no mesmo nível de Hitler, ele está no mesmo nível de Mussolini, ele está no mesmo nível dos Césares, ele está no mesmo nível de Gengis Khan, só que em outra época. O Lula é uma das piores trastes humanas que apareceu na Terra. Este homem é maligno de uma forma que vocês não têm noção. O Lula não é maquiavélico, Maquiavel seria aluno do Lula. O Lula é um ser desprezível pelo que ele provocou o Brasil, que ele provoca as pessoas. É mandante. Tu sabe de quê? Ele é mandante. Ele é adúltero, prostituto. Este homem vive dentro com luz de adultérios sexuais e de adultério ideológico. Ele não ama a esquerda e nem o PT, é porque é o local onde a gente mais burra. E onde a gente mais burra, ele nunca seria de direita. Porque até lá tem um limite para roubo, até lá tem um limite para mentira. E olha que na direita tem ladrão e tem mentiroso, tá? O Lula, ele se corrompe com milícia, ele se corrompe com bandido, com traficante, com pessoas em presídio. Ele tem diálogo cabuloso, sim. Eu quero que você entenda que o Brasil chegou num momento que só o Senhor Deus, você vê que o Donald Trump quer a CIA, a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e a CIA, junto com a Interpol, quer taxar, quer colocar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Ele não deixa. Ele não deixa. Por que não deixa? Ah, questão política. Não é questão política, cara, que ele deve. E já deixaram um recado para ele. Se nós formos categorizados como né, terror, vai sobrar para vocês. Nós vamos vomitar tudo. Porque hoje o PCC não é bandidinho com arma na bermuda, não. Hoje o PCC é um conglomerado político, financeiro, tá? De investimento, de empresários. O PCC hoje é como Cosa Nostra na Itália. O PCC hoje é como a Yakuza. Quero que você entenda isso. O PCC e o Comando Vermelho chegaram a um nível de serem uma máfia terrorista, narcotraficantes. Só isso que eu quero que você entenda. E usando igrejas, que a igreja começou a entrar nesse movimento, tá? Esses bancos aí, porque o que o Vorcaro fez não é novidade. O Banco Master não é novidade. Isso aqui já ocorre há muito tempo. Isso aqui já ocorre há muito tempo. Preste atenção.
Banco Master, ele alcançou um tamanho porque a pessoa fez as conexões certas. Cada ministro, cada político lavava dinheiro através do Banco Master e devolvia isso de outra forma e o cara pegava a sua comissão. Vorcaro e outros. Entenda que o Lula literalmente trabalhou o Banco Central para aceitar. E a salvação do Banco Master seria o BRB, o Banco Regional de Brasília. O BRB assumir as ações do Banco Master e o governo do Lula compraria depois do BRB essas ações podres do Banco Master. Você entende isso? O que nós temos hoje é um demônio com skin de um cachaceiro dominando o Brasil. Isso aqui é a pior espécie de homem que existiu nessa nação. Ele conseguiu ser pior. Ele está no top 1. Né? Do top 5, ele é o 1. Ele é o 01 das piores criaturas abomináveis do Brasil. E o pior, igrejas envolvidas nisso. Tem igrejas envolvidas nisso. Tem pastores. Paulo fala, homens arrogantes, cheios de si, malignos, patricidas, matricidas. Tem lucro com a piedade, com a miséria. Lucram com a necessidade. Lucram com a lágrima das pessoas. Lucra com a necessidade que as pessoas têm de ter influência, de ter, sabe, paternidade, maternidade na igreja. Lucram com a pobreza, com a baixa intelectualidade de muita gente. Que é o caso do Edir Macedo, né? Tem igrejas envolvidas nisso. Quando você vê uma igreja de pavilhão, que galpão é uma igreja, é galpão. Hoje em dia ter galpão é coisa de pobre. Quando você vê uma igreja num pavilhão é o quê? Quando você tem 5 galpões enfileirados, você forma um pavilhão. Quando você vê uma igreja num pavilhão, você tem que se perguntar de onde vem esse dinheiro. Não estou generalizando, tá? Tem pastores, eu conheço pastores que são homens de Deus, mulheres de Deus, honestos, probos, dignos, e que Deus abençoe a obra da vida deles. Amém. Fondeixo. A qual eu conheço alguns que eu digo que, poxa, são pessoas de extrema inteireza de coração, de extrema inteligência, de unção, de graça, e que Deus usa muito. Show. Mas uma boa parte é bancada por lavagem de dinheiro. Até para poder lavar o dinheiro desses lugares, a igreja é um dos melhores lugares para lavar, porque não tem imposto de renda. Então entra como doação, entra como oferta, entra como dízimo. Sim, o banco do Edir Macedo também. Vamos entender isso. O Brasil está perdido. Que isso, pastor? O Brasil está perdido. E Deus está permitindo que o Brasil esteja perdido. E Deus está permitindo que o Brasil se perca. E Deus está permitindo que tudo isso ocorra. Por que tantos escândalos? Porque nós não acordamos. Com tudo isso, é capaz de daqui a meio ano, daqui a 6 meses, com qualquer festinha que tivermos por aí, a gente esquecer, nós somos assim, basta dar comida. O povo de Deus é o pior povo desses aí. Gente, tem hora que eu fico, Senhor, me dá paciência com meus irmãos. Tem hora que eu canto para Jesus, dá-me um coração igual ao teu, porque se o meu coração não está aguentando isso. Povo de igreja, dá comida para ver. Quer enganar o povo de Deus? Começa a fazer comida dentro da igreja. Faz festa dentro da igreja, faz saidinha, vai para retiro no acampamento. Começa a botar ônibus, pede um político para botar 2, 3 ônibus e passearem. Acabou a crise da igreja. Acabou.
Não tem mais crise na igreja. É só o pastor começar a colocar, é só o pastor começar a dar festa e trazer cantor, e trazer pregador de fora, e dar bastante comida para o povo. Acabou a crise. Então, Jailton, desculpe, cara, tem que orar por ele e pedir a Deus para, sabe? Então, essa turma aí, porque qual é o interesse de votar no Lula? Qual é o interesse de votar na esquerda? Como é que um cristão que lê Bíblia quer votar nesses caras? Um cara que é a favor de Erika Hilton, um cara que é um congresso que passa a lei da misoginia, que se compara a racismo, uma pessoa que não tem como, é contra a família. Gente, nós vamos chegar ao fundo do poço para Deus nos resgatar. A verdade é essa. Eu preciso falar isso para vocês. Fora o que vai acontecer no mundo aí com disco voador, alien e outras coisas mais. Vai vir tudo junto, tá? Isso vai vir para todo mundo. Nós vamos ter os nossos problemas domésticos. Olha que coisa. Nós estaremos com os nossos problemas domésticos e, paralelamente, teremos, infelizmente, situações que vão nos alertar. Agora, cuidado, não entrem nessa de disco voador e de alienígena, né, gente? Os demônios chegaram num ponto de evolução blaster, tipo Thanos. Quero que você entenda isso. É. Precisamos orar mais. Eu estou voltando das férias, estou voltando para a igreja nesse final de semana ou no outro, já estou de volta. E pedindo a Deus que nos dê orientação para dirigir esse rebanho. Para que nós possamos permanecer de pé. E os que se desviaram do propósito, infelizmente, vão pagar um preço caro. Aqueles que não tiveram paciência, aqueles que acharam que não é assim mesmo, tal, mesmo tendo razão. Eu não estou dizendo que você não teve razão, mas olha só. Onde Deus manda você andar, Ele se responsabiliza pelo seu caminhar. Onde você escolheu andar, Deus não se responsabiliza pelo seu caminhar. Esse é o segredo. Pegou? O caminho pode estar desconfortável. A caminhada está insalubre. O ambiente está tóxico, mas é o caminho que Deus te colocou, Ele garante a tua chegada ao final. O caminhar está mais leve agora, estou longe de toda aquela toxicidade, eu não sou... Mas Deus não está com você, porque não foi o caminho que Ele te colocou. Lembre-se disso. Não adianta correr da missão. Não adianta virar as costas porque está incômodo, porque ninguém te entende. Você acha que alguém me entende aqui na internet? Você já me viu em vários podcasts? Você já me viu sendo convidado? Porque eu sou um ponto fora da curva. Porque se eu for num lugar como esse, eu vou descer a lenha. Eu vou aqui no do Júlio, que é meu amigo. Eu não vou em podcast de ninguém. Porque sabe que eu não concordo com certas coisas que se é dita. Eu não tenho compromisso nenhum com fama. Eu não tenho compromisso nenhum com dinheiro dos outros. Eu não tenho compromisso nenhum em ter 1 milhão de seguidores. Meu compromisso é com Cristo. Ponto final. Porque Deus permitiu, Jailton, por nossa causa. Fomos incompetentes. Porque a igreja começou a entrar no estilo Laodiceia, sorrir que é abastada, porque começamos a gostar da internet, porque começamos a gostar das lives, porque começamos a gostar das transmissões, começamos a gostar, sabe,
dos cultos mais moderninhos, mais para frente, porque começamos a gostar desse egocentrismo, dessas músicas que exaltam as nossas necessidades, das músicas que falam de como nós somos amados e queridos pelo Senhor, porque quisemos enriquecer muito, porque as promessas do Senhor para a sua vida é uma abundância, blá, 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 porque nós gostamos disso, porque nós seguimos. Olha quem nós seguimos, olha quem está no hype da internet hoje. Bispo Bruno, David Leonardo. Olha quem está no hype. Pega a galera que está no hype, ou hypou até o ano passado, vai pegar. Meu irmão, a internet não hypa santo. A internet não hypa profetas. A internet não hypa mestres. A internet não vai hypar gente que é bereiano. A internet não vai hypar essa galera, não vai jogar no hype, porque, meu irmão, é complicado. Não vai hypar Zé Maurício, não vai hypar outras pessoas que estão aí, não vou falar só de mim, que eu não vou citar, sabe? Não vai. Porque a internet precisa colocar pessoas que desviem as pessoas da presença de Deus. A internet, o sistema, o Google, e vai embora, o Instagram, eles precisam de pessoas que te levem à dúvida, que te levem à confusão, que te levem a... mas será que é isso mesmo? Não, mas eu estou vivendo isso. Não, vamos orar, querido, vou aqui ungir essa água para você. Vamos lá beber isso, vamos lá. Pai, querido, pai, eu posso ungir essa água em um momento determinado. Isso não é doutrina. Isso é exceção. Não há doutrina de unção de água. Há uma exceção. Eu ensino isso, eu falo sobre isso. Você está entendendo? Quando eu começo a transformar certas coisas em doutrina, eu afasto você de Jesus em prol de ações, de manejos. Preste atenção, aí já não são atos proféticos, são atos feiticeiros. Eu já tenho ensinado a vocês aqui sobre feitiçaria, bruxaria, a diferença que há. Então a internet vai hypar justamente essa turma que dá ela a seguidores que querem, e as pessoas querem hoje facilidade, e o caminho de Cristo não é fácil, é graça, mas não é fácil. É de graça, mas tem preço, é um paradoxo, né? A salvação é por graça, a santificação tem preço. Deus é tremendo. A sua salvação foi gratuita. Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é gratuita. A santidade é cara. E aí o que acontece? Quando você apresenta a santidade cara, ninguém quer. Quando você apresenta uma santidade que precisa pagar preço, ninguém quer. Então o que eu faço? Eu parcelo essa santidade em 72 prestações, em 120 prestações. Você entendeu? E aí você gosta. Aí você diz, legal, que bênção. Então posso ser santo em quantas prestações? 120, consórcio da santidade. É isso aí, irmão. Pode não. Não pode, não. Não pode mesmo. Não pode. Se você vai se santificar, esquece comida, esquece bebida, esquece falatório dentro da igreja, esquece festinha, esquece... Esquece, meu irmão. É pano, saco, cinza, joelho, jejum, oração, centralidade. Para o pessoal receber o Espírito Santo de Deus foram quantos dias? 40 dias, o deserto deles foi lá em Jerusalém. Ok? Então vamos tomar cuidado, porque o Brasil está nessa poeira aí, mas Deus vai resgatar. Só que nós, cristãos, precisamos, no nome de Jesus, tomar postura. Precisamos estar disponíveis. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados, não se esqueça, começamos agora, dia 8 de abril,
através do oculto bíblico. Oculto, não ocultismo. A Bíblia não tem ocultismo, a Bíblia não produz ocultismo e a Bíblia não contém ocultismo. Agora, há códigos ocultos. Há coisas que a gente não percebeu. Há situações que a gente não percebe. Não por culpa de pastores, mas por culpa do sistema. Se todos nós formássemos pastores para serem mestres, teríamos igrejas melhores. Mas nós formamos pastores para ser showman. Nós formamos pastores para serem o quê? Animadores de povo. Pastores para ser o quê? Coach. Para ser guru. Meu irmão falou assim, se o senhor visitasse mais os irmãos, se eu visitasse mais os irmãos, não teria tempo para ser crente. Se eu visitasse mais os irmãos, não teria tempo para orar. Se eu visitasse mais os irmãos, eu ia me contaminar com os próprios irmãos. Se eu visitasse mais os irmãos, eu não teria tempo para ser profeta e nem para trabalhar. Então, infelizmente, ou graças a Deus, eu não tenho tempo para visitar. Eu só visito os irmãos quando eles estão doentes, quando estão com necessidade, quando realmente precisam da visita pastoral. Do contrário, eu não vou tomar café com você, eu não vou almoçar com você, eu não vou passar uma noite de papo legal com você, eu não vou comer fondue com gelinho com você, não vou. Vou orar por você na madrugada, eu vou clamar por você, eu vou pregar e puxar a tua orelha, eu vou profetizar na tua vida, eu vou te ensinar na escola bíblica, eu vou clamar ao Senhor, eu vou batalhar por você. Ponto. Te visitar, não. Porque isso vicia. Enche igreja, mas vicia. No dia que você não visitar mais, acabou. No dia que você não for mais, começa o ciúme. Pastor, não vai mais na minha casa. Foi na casa do fulano, não foi mais lá em casa. Poxa vida, não sei o que houve. Pastor, tá esperando com um café lá em casa, um cafezinho para o senhor, pastor, ir lá em casa. Jesus visitava pecador. Jesus ia na casa de Zaqueu. Jesus foi na casa de Jairo. Jesus ia na casa dos que precisavam de salvação. Tá bom? Vai crescer, crente. Vai crescer, crente. Vai amadurecer, crente. Vai buscar Jesus. Para de comer. Vai jejuar. O Brasil está perdido. Jesus vai nos dar o Brasil de volta. Mas, vai ser a duras penas, viu? Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Nós estamos no meio de uma disputa. Vocês não estão entendendo isso aqui, Vocês não estão entendendo isso aqui. Essa disputa está enorme. Essa disputa aqui está enorme. E nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Os caras estão manipulando a gente. Deus abençoe vocês. Não esqueçam do nosso curso. Começa dia 8. Se inscreva já. Vagas limitadas, tá bom? Você vai entender algumas coisas, inclusive sobre o seu princípio e o seu propósito. Você sabia que, só para dar uma dica, uma palhinha do curso, a sua vinda aqui não é à toa. Por mais que você tenha nascido de um aborto, por mais que você tenha nascido de uma violência, por que nós somos contra o aborto? Porque Deus não perde oportunidade para acertar as coisas. Por mais que você tenha vindo de uma forma acidental, mas preste atenção, quando você nascer, já haverá um calendário para você. Não é predestinação, é propósito. Eu quero que você entenda que tudo o que você faz é uma parceria com Deus. É a soberania de Deus e a sua capacidade de escolha. É o poder de Deus com a sua maturação, seu crescimento para você entender. E Deus te dando sempre orientações. Vai por aqui. Se não desviares, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se atentamente ouvir a voz do seu teu Deus, olha, ouça a lei do Senhor. Então, porque Deus vem nos orientando. Só que a gente não entende isso. Infelizmente. Então, você precisa compreender o que Deus está fazendo e falando com você, tá bom? Gente, deixa o like, assina as notificações, se inscreva no canal, seja parceiro, nos ajude e se inscreva para que você aprenda coisas interessantes. A transformação do calendário solar para o lunar, as festas judaicas, o que elas simbolizam, o que elas significam, como você se portar diante de Deus, como você entender o propósito de Deus para sua vida. Não estou te pedindo para ser judeu, você não vai se judaizar, não vai botar kippah, nada disso. Eu quero só que você entenda alguns códigos que são importantes. E nós vamos precisar disso com essa vinda de ET, de extraterrestre e de tudo que estão criando, inventando aí para
confundir a vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, se inscreva. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelos nossos visitantes, pelos nossos... Estou na igreja já, mas nossos aniversariantes, não tem visitante aqui, só aniversariantes. Os nossos aniversariantes, louvar a Deus. Sim, vai ficar 15 dias disponíveis para você assistir e reassistir, tá bom? Fazer ao vivo, vai ter 15 dias para assistir cada palestra, são 4 palestras, tá bom? É tudo com a Josiane, não adianta você me perguntar preço, prazo, isso aí eu não tenho como, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer, é uma taxa única, não é pago por palestra, nem por mês, é uma taxa única, mas serão 4 palestras de 1h30, serão 6 horas de matéria que eu sei que vai te abençoar tremendamente, tá? Vai abrir tua visão para muita coisa que você não entende. Sua vivência, sua conversão, o seu nome, seu mês de aniversário, não é... Antes que alguém pense que não tem a ver com signo, não tem a ver com horóscopo, pelo amor do Senhor, vamos falar de Bíblia, vamos falar de questões judaicas e do mundo antigo, e como nós, infelizmente, perdemos tudo isso com a modernidade, tá bom? Vamos agradecer a Deus.